sobre a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é essa aqui. Os salvos são mais pecadores que os não salvos? Os salvos são mais pecadores do que os não salvos, tá? Então vem aqui o primeiro item. Diz assim: excelente pergunta. Só que vai depender muito do que se quer dizer com palavra pecadores. O que quer dizer ser pecador? Isso pode ser em relação à quantidade e em relação à qualidade. Tá? Então essas duas coisas vão determinar a nossa resposta. É como uma indústria. Você tem a fábrica, que é o fabricador de um determinado produto. E você tem o produto que é produzido pela fábrica. Esta fábrica é o que podemos comparar com a qualidade de um pecador. E o produto é o que comparamos com os pecados, né? A quantidade. Uma fábrica é uma fábrica de pecados, mesmo quando está dormindo. Ela continua sendo fábrica, até quando não está produzindo pecados. E isto dá mais significado ainda à qualidade do pecador que estamos considerando para responder a nossa pergunta. O salvo, pelo perdão de Jesus na cruz, é mais pecador do que o não salvo? A gente pode dizer que sim e que não. É claro que se dependesse só do salvo, a resposta seria sim, por muitos motivos. O próprio Paulo afirma que aquilo que ele queria ser e fazer para Deus, não conseguia. Porém, só conseguia ser e fazer justamente o que ele não gostaria. Tá bom? Então, por si só, é impossível. A gente sempre é muito pecador se dependesse só da gente. 5. Não. O salvo não é mais pecador do que o não salvo quando consideramos a quantidade de pecados produzidos. Quanto mais o Espírito opera a santificação num salvo, fazendo-o mais parecido com Jesus, menos pecados ele vai cometendo contra si, contra as pessoas, contra o coletivo, e isto o faz cometer menos pecados contra Deus. Quando eu peco contra mim, eu estou também pecando contra Deus. Quando eu peco contra pessoas, eu também estou pecando contra Deus, porque Deus ama as pessoas e Deus ama a mim. Então eu firo a Ele também, tá bom? 6. Quanto à qualidade, aí a gente tem que parar para pensar um pouco mais. Há 2 aspectos a serem considerados para chegarmos bem a uma resposta. 7. Antes de falarmos sobre esses 2 aspectos, devemos estar lembrados que há 2 tipos de gente que se diz salva. 2 tipos de gente que se diz salva. Um tipo é o trigo. É o verdadeiro salvo, a ovelha, a pessoa que está cada vez mais parecida com Jesus. O segundo tipo que se diz salvo é o joio, o que pensa que é trigo, que se faz imitar ovelha, mas que no cotidiano de sua mente, de sua alma,
e de suas atitudes não tem nada de transformado pelo Espírito Santo. Ele é joio, mas se diz salvo. 8. Com esta lembrança, temos ótimos exemplos para as duas considerações que devemos fazer para responder à pergunta original. Os salvos são mais pecadores do que os não salvos? A resposta é sim. Quando consideramos o joio gente que se passa por salva, mas que não sendo guiado nem agindo pelo Espírito e estando tão perto dos ensinos de Jesus e sobre Jesus, não passam pelo novo nascimento, o joio. A quantidade e qualidade dos pecados cometidos por esta gente que se diz cristã e seguidora de Jesus é muito maior e pior que a de qualquer pessoa não salva. Então, o joio é pior do que o não salvo. Entende? Pior em todos os sentidos. O trigo é totalmente diferente do joio. A quantidade de seus pecados produzidos é cada vez menos por milagres que o Espírito está operando em sua alma. A qualidade é cada vez menor, da mesma forma, pois como diz a Bíblia a este respeito, a unção de Deus, a semente do Senhor, está em todo o trigo, e isto faz com que ele seja cada vez menos pecador e cada vez menos fabricante de pecados contra ele mesmo, contra os outros, contra o coletivo e contra a natureza que Deus nos deu para cuidar. 10. Lembrando, por fim, que todas estas diferenças é somente pelo fato de que uns se submeteram ao convencimento do Espírito e por isso passam a ter a ajuda do Espírito, enquanto outros não se submetem, mesmo se dizendo cristãos, até radicais, exagerados. Aliás, quando você vê um cristão exagerado, tome cuidado com ele. É o tipo de pessoa que quer ser o que não é, por isso exagera. Entendeu? Isso mostra que a pessoa não sabe que não é o que gostaria de ser. Aí termina exagerando, né? Ora demais, lê Bíblia demais, tudo nele é exagerado, né? Ele é mais dedicado, enfim, exageros demonstra que a pessoa não é o que diz e o que gostaria de ser. Quem é, é. Agora, quem não é, tenta provar de todas as formas que é, né? Então, muitas vezes, e por não se submeterem, enquanto outros não se submetem, mesmo se dizendo cristãos até radicais, muitas vezes, e por não se submeterem, são radicais, porque não têm a ajuda tranquila e amorosa do Espírito Santo. Tá bom? Então, a pergunta é: os salvos são mais pecadores do que os não salvos? Veja só. Os que se dizem salvos, mas são joio, esses são mais pecadores do que os que não se dizem, né, salvos. Tá bom? Então essa é a resposta para essa pergunta.